Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos tendo um ótimo dia, né? Eu andei tendo problemas que andaram me impossibilitando de fazer logo o vídeo, e este vídeo vai ser uma continuação do meu último vídeo, né? Eu queria falar assim, eu falando sobre como o crente vê diabo em tudo. Aí eu queria falar sobre alguns programas de televisão e alguns episódios de apofenia. O que é apofenia? Apofenia é quando alguém pega dados aleatórios, não é? Que não tem nenhuma relação, mas vê um padrão entre eles. Um exemplo de apofenia, e eu acho que nesse caso o Richard Fox vai concordar comigo, tem a ver com aquele velho do Recanto das Letras sobre o qual eu falo aqui nos meus vídeos. Ele é um católico fervoroso e ao mesmo tempo ele é fã de Sailor Moon, um anime japonês que fez muito sucesso. Anime já é japonês, né? Foi uma redundância. Um anime que já fez muito sucesso nos anos 90 na extinta TV Manchete. Eu não entendo o que é que um velho de 70 anos é obcecado por uma heroína adolescente de 14 anos, né? Mas ele só gosta de desenho de heroínas adolescentes. Aí, nesse episódio de Sailor Moon, há uma cantora que ela está, parece que possuída por um demônio, se eu não me engano. Aí ele viu relação entre esse episódio de Sailor Moon e o show de Lady Gaga aqui no Brasil. Porque, segundo ele, Lady Gaga é uma cantora que presta culto ao demônio. Ou seja, ele pensou que o episódio de Sailor Moon pudesse ser uma profecia sobre o show da Lady Gaga aqui no Brasil. Ele também falou que Madonna é satânica e que o show dela abriria portais aqui. Engraçado que eu não vi a situação do Brasil melhorar nem piorar com as vindas de Madonna e Lady Gaga. Mas isso é um caso de apofenia. A gente também pode dizer que é apofenia o que foram os episódios do meu irmão, né? Coincidências. Ele viu uma suindara, a coruja branca, que o povo chama de coruja de igreja ou rasga-mortalha, quando minha mãe estava com câncer, e depois que mãe morreu, ele associou a coruja à morte de mãe. Eu não tenho nada contra a suindara, eu acho que é uma coruja muito bonita, por sinal. Mas, assim, isso é apofenia, né? Agora, imagina o que é que tem a ver um anime, um desenho japonês, com o show da Lady Gaga aqui no Brasil, não é? Que eu acho que a criadora do desenho nem quer saber do Brasil, nem sabe do Brasil. Aí vamos falar, assim, sobre programas, coisas que as pessoas dizem que seriam diabólicas. Uma novela que o povo disse aqui que dá vazar, até satanistas disseram que dá vazar, foi uma novela que passou nos anos 90 na Globo, Olho no Olho, protagonizada por Nico Puig, Patrícia de Sabriti e Felipe Folgose. A novela, assim, não fez muito sucesso para o horário das 7, né? Porque ela abordava uma temática sobrenatural muito sombria. E tanto que o autor, Antônio Calmon, tentou suavizar, né, transformá-la numa trama mais adolescente e não deu muito certo. Nico Puig e Patrícia de Sabriti deixaram a atuação e Felipe Folgose, que era o Aleph, ele se tornou um evangélico ferrenho, né? Tanto que depois ele migrou para a Record. Muitas pessoas disseram que a novela dava azar, porque ela abordava a luta do bem contra o mal, ela falava mesmo do mal, e durante as filmagens morreu o ator Felipe Pinheiro, que interpretava um diretor de teatro. Mas acontece que ele era hipertenso. Quando ele foi encontrado morto, ele estava ao lado de um cinzeiro de cigarros. Olha, e isso de atores que morrem durante filmagens, isso acontece em muitas filmagens que nada tem de sobrenaturais.
como a novela Velho Chico, que morreram o ator Humberto Magnani, que era um padre, que ele teve um AVC e depois morreu, e quase no fim da novela morreu Domingos Montanher. Mas muita gente disse que a novela Olho no Olho dava azar, que ela era diabólica e satânica. Mas, assim, muita gente também atribuiu o acidente do ator Flávio Silvino, que hoje está afastado da atuação e vive sob cuidados médicos. Muita gente atribuiu o acidente do ator Flávio Silvino ao fato dele ter interpretado a novela, ter interpretado o personagem Matosão na novela Vamp, né? Que ele era um vampiro. Ele era um galã em ascensão e sofreu um acidente de carro que mudou sua vida para sempre. Agora, olha, muitos atores sofrem acidentes e ficam com sequelas ou morrem, sem ter participado de tramas sobrenaturais. E assim, a novela Olho no Olho, a gente poderia dizer que o fato de Gerson Brenner, que ele atuou nessa novela, ter sofrido um assalto e levado um tiro na cabeça se deve ao fato dele ter atuado em Olho no Olho? Pessoas são assaltadas todos os dias. Ocorrem acidentes em procissões religiosas. E a gente deve lembrar que o trágico assassinato da atriz Daniela Pérez ocorreu durante as gravações da novela De Corpo e Alma, que também nada tinha a ver com tramas sobrenaturais, diabólicas, satânicas. Mas muita gente diz isso, né? Muita gente fala que o fato de Linda Blair nunca mais ter conseguido trabalho e ter tido problemas com drogas se deve ao fato dela ter atuado no filme O Exorcista. Mas, olhe, estrelas infantis que depois encontram dificuldade para conseguir trabalho à medida que crescem e se envolvem com drogas, né? Algumas delas morrem de overdose, outras cometem suicídio, não são casos isolados na história de Hollywood. Macaulay Culkin, o menino de Esqueceram de Mim, ele nunca atuou em tramas sobrenaturais. E depois ele encontrou problemas para encontrar trabalhos à medida que ele foi crescendo. Tanto que atualmente ele não trabalha. O menino Brad Renfro, de O Cliente, nunca atuou numa trama de cunho sobrenatural. E ele teve problemas com drogas e morreu de overdose. Talvez muita gente fale sobre Poltergeist. Sobre Heather O'Rourke, né? Que era a menininha Carol Anne, eu assisti aquele filme, e sobre a menina que interpretava o papel da irmã mais velha dela que o namorado matou. Mas lembremos que Daniela Pérez foi assassinada durante uma trama que nada tinha de sobrenatural. O fato de alguém dizer que o acidente de Flávio Silvino tem a ver com ele ter atuado em Vamp é apofenia. Um caso de apofenia que eu posso falar é que minha mãe achou que um dia que meu pai bateu o carro foi porque havia um livro dentro do carro quando houve o acidente. Ele não sofreu nada, mas o carro ficou muito avariado. O nome do livro era 666, no Limiar do Inferno. O autor do livro era Jay Anson, já falecido, que ele escreveu também Horror em Amityville, que é uma história verdadeira sobre uma casa nos Estados Unidos que seria mal assombrada. Mas vale salientar que muita gente até hoje desconfia da veracidade dessa história, porque depois que o casal Cat e George Lutz deixou a casa, nunca mais ninguém falou sobre sobre fatos anormais na casa, né? Que eles foram morar na casa meses depois que um rapaz matou os pais e os irmãos. Esse rapaz que depois foi até condenado à prisão perpétua e morreu na prisão. Aí uma família, meses depois, se mudou para a casa, sabia dos assassinatos, mas não deu importância ao fato. Aí, um mês depois, eles deixaram a casa dizendo que ela era mal assombrada, que ela seria possuída por forças demoníacas. E essa história de Amityville é real, mas 666 no Limiar do Inferno, né? Eu nunca li completamente o livro, mas minha mãe achava o livro diabólico, né? Tanto que depois do acidente, ela deu um fim no livro.
Mas acontece que meu pai tinha bebido antes de dirigir. Então, o que foi que causou o acidente? Foi porque meu pai bebeu ou foi por causa do livro? E muita gente fica vendo o diabo em todo tipo de filme, de música, né? Muita gente diz que, assim, os Mamonas Assassinas, eles teriam um pacto e que o acidente foi um preço pelo pacto. Eu acho que isso é apofenia, né? Muita gente famosa morre no auge, em acidentes trágicos, e não tinha músicas de conteúdo pornográfico, como os Mamonas Assassinas, nem de conteúdo que a gente poderia chamar satânico. O caso do filme O Exorcista, que muita gente fala do demônio Pazuzu, ou Pazuzu, eu não sei a pronúncia correta, eu descobri depois, eu vou falar em outro vídeo, o tal demônio que possui a menina no filme, ele é uma entidade suméria. É uma entidade suméria, né? Assim, Beelzebu também seria uma entidade suméria. A religião cristã, ela foi pegando deuses de outras religiões e chamando de demônios, né? Lúcifer significa portador da luz. Mas o cristianismo, os cristãos fazem muito isso, de pegar deuses de outras religiões e chamar de demônios. Práticas de outras religiões, principalmente de matriz africana, aqui no Brasil, são chamadas de demônios. E se vocês repararem bem, em muitos filmes de terror que abordam o voodoo é colocado como uma religião demoníaca, né? E um estereótipo negativo muito comum associado aos negros é deles como feiticeiros malignos de voodoo. E um programa que vocês vão se surpreender, mas que também já foi chamado de diabólico, é o do Chaves. Originalmente, o nome do programa é El Chavo del Ocho. Ocho é 8. E 8 significa o infinito, né? Porque assim, o número 8 significa o infinito. E muita gente disse, né? Eu vi na internet, circula uma lenda, que a vila, na verdade, seria o inferno e todos os personagens estariam mortos. E cada um deles representaria um pecado capital. O Chaves, como ele só pensa em comer, ele representaria a gula. Mas vale salientar que Chaves é um menino pobre. E ele não tem uma refeição certa como as outras crianças do programa, como Kiko e Chiquinha. Então, naturalmente, ele só pensa em comer, porque comida é uma coisa que ele não tem com frequência, né? Seu Madruga é a preguiça, seu Barriga seria a avareza, Kiko seria a inveja. Cada um dos personagens seria um pecado capital. A vila seria o inferno. Eu já falei também que os desenhos animados, Caverna do Dragão, assim, foi um desenho que também já disseram muito que é diabólico, porque muita gente diz que, na verdade, as crianças elas estariam mortas e elas estariam no inferno. Fala-se muito também da Xuxa, né? Que Xuxa seria a junção de Exu com Xangô. Vocês podem ver também como já demonizam religiões de matriz africana. Isso não é uma coisa aleatória, é uma coisa feita de caso pensado para fazer parecer que tudo que não está dentro da linha gospel é diabólica. E a própria Xuxa, ela de quem eu não sou fã, a própria Xuxa, ela hoje em dia faz piada com isso. Aquela história de que uma menina queria muito a boneca dela, eu ouvi muito histórias desse tipo. Aí que a mãe teria dito, que o diabo me faça dar a boneca para essa menina. Aí parece que surgiu dinheiro na bolsa da mãe, aí ela conseguiu dar a boneca para a menina. A boneca era muito cara, a gente sabe, mas aí a menina foi atacada pela boneca. Mas é claro que esse boato nunca foi comprovado. E eu ouvi outros boatos de que meninas que teriam conseguido a boneca teriam sido mortas pela boneca e que as mãos da boneca estavam sujas de sangue.
É engraçado que isso nunca se tornou notícia, não é? Assim como também o boneco fofão, a Hello Kitty, né? O Bob Esponja. Até porque o Bob Esponja disse dele que ele é um personagem LGBT. E a gente sabe que os evangélicos associam muito tudo que é LGBT ao diabo. É uma coisa que eu tô falando para que vocês fiquem de alerta. Mas é claro que vocês, naturalmente, vocês já sabem que não dá para se acreditar nessas coisas ditas por evangélicos. Porque eu vou dizer o seguinte, porque uma vez uma mulher, ela viu um comentário meu, eu falando das músicas, que eu gosto de música de Legião Urbana, Evanescence, né? Aí ela disse, as trevas te tomaram, mulher, te liberta enquanto é tempo. Eu vou dizer o que é música das trevas para mim. Para mim, música das trevas é música gospel. Música gospel é que é uma verdadeira música das trevas. Aliás, o cristianismo não é uma religião de luz. Cristianismo para mim é que é trevas. Sabe assim? E quando eu ouço aquelas músicas gospel, que principalmente minha mãe ouvia muito, eu fico me perguntando como eu perdi tempo achando que essas músicas eram bonitas, né? Como uma de Cristina Mel, né? Assim, é, Jesus que morreu por todos nós, saber da dor de Jesus me fez chorar, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Essa ideia de que Jesus morreu por nós, ela não é uma ideia de amor, é uma chantagem emocional barata. Porque nós sofremos um verdadeiro estupro mental que nos coloca a ideia de que já nascemos devedores, né? Nós somos responsáveis por uma pessoa que morreu quando nós nem éramos nascidos. Nós nascemos devedores, é aquela ideia, você não vale nada, você é um pecador, você já está naturalmente condenado ao inferno, mas Jesus morreu por você. Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz, né? Aí ficam essas músicas pavorosas, né? Como a de Aline Barros, A Mensagem na Cruz, né? Deu a vida por mim, pecador, sim, eu amo a mensagem da cruz. Que além de passar a ideia de que você já nasceu devedor, ainda é uma exaltação do sacrifício, do sangue, de um sacrifício de sangue. Porque é isso que religião faz. Religião faz você acreditar que você não vale nada. Que você não vale nada, mas que Jesus morreu por você, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, olha, fiquem sempre com o pé atrás com essas histórias de que desenho tal é do diabo, tais filmes são do diabo, livros, música, programas. Há até mesmo uma senhora aqui no condomínio que ela disse que a Globo é satânica, né? E eu já falei no meu vídeo anterior que disseram que a Disney era do diabo. É engraçado que a Disney, há tempos, ela não faz mais o mesmo sucesso que ela costumava fazer, não é? É engraçado que há tempos a Disney não faz o sucesso que ela costumava fazer, tendo pacto com o diabo. E está tendo dificuldades para fazer filmes que causem o mesmo entusiasmo que causavam antes. Porque antes, né, uma animação da Disney era garantia de sucesso de público e crítica. Hoje não é mais. Aí cadê o pacto com o diabo? Não é? E como eu já falei, não associem coisas LGBT ao diabo. Por quê? Porque, afinal de contas, pessoas LGBT têm existido desde os primórdios da humanidade. Isso não tem nada a ver com nenhum pacto satânico. E acidentes como os de Flávio Silvino ou os Mamonas Assassinas, eles ocorrem todos os dias com qualquer pessoa, independentemente de sua crença.
Se assim fosse, não haveria acidentes fatais em igrejas ou procissões religiosas. Tenham todos um bom dia.